5 livros que farão sua vida e seu ano muito melhores. Sem papo de coaching barato aqui. Meu nome é Irving Bruno e no meu canal sempre vou trazer conteúdos, reflexões e livros importantes. Não vou indicar livros ruins ou que enchem linguiça. Vou indicar sempre livros que eu li e que podem te agregar, que têm agregado na minha vida. Eu sou uma pessoa que tem buscado crescimento financeiro, material, emocional e intelectual. E eu acho que esses 5 livros aqui que eu separei são livros que vão te ajudar, como tem me ajudado, e tornarão sua vida, seu 2025, muito melhor. Muitas vezes o que diferencia a elite das classes mais pobres não é só o dinheiro, mas também o acesso a certos conhecimentos essenciais, né? Porque tão importante quanto o crescimento é saber se manter no topo. E certos conhecimentos nos fazem entender como se formam as estruturas de poder, como é que funcionam as estruturas de poder. O primeiro livro mesmo que eu iria indicar hoje é o Essencialismo. E por que esse livro aqui é muito importante? Ele ensina o que pra gente? Esse livro aqui ele me trouxe uma visão que no mundo de hoje vivemos com excesso de distrações. As redes sociais, principalmente, poluem a gente de coisas que a gente tem que fazer, de coisas que a gente tem que comprar, que adquirir, de coisas que a gente tem que assistir e consumir. A gente tem já 24 horas bem apertadas, nossas obrigações essenciais, que são trabalho, coisas de casa, tudo isso. E também temos uma energia muito limitada. E quando nosso tempo e nossa energia ela está bem fracionada, a gente não consegue focar no que é importante. Então, uma das coisas mais difíceis no mundo de hoje é saber dizer não e saber abrir mão. Tem um texto interessante que eu vi no livro Psicologia Financeira, que, por exemplo, uma criança de 2 anos tem muito mais sinapses neurais do que um adulto de 20 anos de idade. Mas o adulto de 20 anos de idade é muito mais inteligente. E por que isso acontece? Porque o cérebro ele vai eliminando com o tempo, que não é importante, para focalizar nas sinapses importantes. E na nossa vida também é a mesma coisa. O movimento essencialista, como o autor aqui defende, faz com que a gente entenda que nem tudo é essencial. Porque o mundo de hoje, tudo se apresenta como essencial e a gente fica sobrecarregado de informações, sobrecarregado de ideias, sobrecarregado de atividades, de obrigações. E a gente se acha fracassado. Por exemplo mesmo, uma das coisas que o livro aqui ensina é comemorar os pequenos avanços. Então, por exemplo, você não treina, faz academia, não tem o hábito de ler e se cobra porque quer começar a academia, quer começar a ler, já quer começar fazendo uma academia 1 hora, um treino pesadão, ou já quer começar lendo 100 páginas por dia. Você não vai conseguir, porque o movimento essencialista ele também prioriza as pequenas vitórias, os pequenos avanços. Então, se, por exemplo, o hábito da leitura, se você lê 10 páginas por dia, por exemplo, você vai ler no total de 3 a 14 livros por ano, que já é um grande avanço. Então, fala sobre comemorar os pequenos avanços e dar importância aos pequenos avanços. Se você todo dia começa a fazer uma caminhada de 5 minutinhos, com o tempo você vai progredindo. Então, o essencialista, ele não só elimina aquilo que não é importante, mas também ele busca valorizar os pequenos avanços. Também aqui tem outras lições muito importantes, muito legais. Acho que esse livro aqui, eu botei ele como o primeiro da lista a ser lido desses 5 livros, porque ele vai te fazer enxergar o que é o que não é importante na sua vida e eliminar o que não é importante para focar naquilo que é importante. Volto a dizer, uma das atividades mais difíceis, mas mais importantes nos dias de hoje é saber separar o que não é essencial daquilo que é essencial para dar foco àquilo que é essencial. O segundo livro da lista é o Psicologia Financeira. Rapaz, esse livro aqui tem sido... Já li ele uma vez, estou lendo pela segunda vez, e ele tem sido um livro muito importante na minha vida. Porque uma das coisas que a gente percebe é que a falta do dinheiro nos traz muita dificuldade. Mas o livro aqui ele vai ensinando que, primeiro a gente tem que entender o que é o dinheiro. Muita gente não entende o que é dinheiro, sabe? A gente tem o conceito do dinheiro da nota, de poder comprar coisas, mas a gente não consegue entender o conceito que nosso dinheiro ele é tempo, esforço, quais são os mecanismos que grandes milionários e bilionários usaram, né? Porque a gente já percebe que o trabalho em si não enriquece ninguém. Aí você precisa entender a estrutura do dinheiro e como é que ele funciona no mundo. E também um ponto muito importante que é saber ter dinheiro. Tão importante quanto alcançar dinheiro é saber ter dinheiro. E o Morgan Rose ele traz lições sensacionais e incríveis. Por exemplo mesmo, quantas pessoas que você conhece que se ficassem ricas, ganhassem na loteria, se destruiriam? Não teriam uma vida melhor, acabariam se destruindo. Então, se a gente não consegue mudar nossa psicologia em torno do dinheiro, sobre o dinheiro, a gente acaba se destruindo. E todo mundo acha que se enriquecer vai ficar bem. Eu mesmo tenho essa percepção, se eu ficar rico agora, minha vida vai ser muito melhor. E não é só isso. Claro que alcançar dinheiro é muito importante, todos nós queremos, né? E eu tenho buscado isso também. Mas tão importante quanto buscar o dinheiro é se preparar para ter dinheiro.
Mas quais pontos a gente tem que melhorar? Quais coisas a gente tem que aprender para ter dinheiro? E esse livro aqui ele traz de uma forma bem simples, de uma forma magnífica, de uma forma até bem poética às vezes. O autor é sensacional e ele traz aqui lições atemporais, tanto do passado, quanto do presente, quanto também para o seu e para o nosso futuro. O terceiro livro aqui da lista é esse aqui, ó. As 42 Leis do Poder. O mundo é um mundo maquiavélico. E o poder tem mecanismos, né? Assim como o mundo financeiro, o mundo do dinheiro, ele tem mecanismos, o mundo do poder também tem mecanismos. E esse livro aqui se faz essencial porque, assim, ó, uma das coisas que a gente aprende, principalmente a gente que vem de famílias mais pobres, é que a gente tem que estudar e trabalhar, né? Mas se a gente não entende as relações de poder, a gente não consegue ascender, tanto no aspecto público, quanto no aspecto privado. Então, quando a gente consegue entender as relações de poder, você consegue, de certa forma, entender em qual posição você está em certos ambientes, em situações e estruturas, e como se movimentar de forma benéfica para você e também escapando de algumas armadilhas. Porque o que acontece? O mundo ele vai mudando com o tempo, mas o ser humano ele ainda é o mesmo. E querendo ou não, a gente tem que saber como é que o ser humano ele funciona, o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta, como é que ele pensa, o que é que ele não pensa, o que ele sente, como ele sente. Então, quando você vai ver esse livro aqui ele é muito maquiavélico. Ele te ensina como é que certos líderes e grandes poderosos eles manipulam as pessoas, manipulam massas, manipulam situações, e ele clareia sua mente para que você entenda como muitas vezes você é manipulado e como também você pode usar essa estrutura ao seu favor para você ascender. Agora, claro, né? Todo o conhecimento que tem aqui ele é válido, mas busquem ser éticos, porque uma vez que você ultrapassa a barreira da ética, você pode se queimar, e uma vez que você queima seu nome e sua reputação, se torna muito mais difícil o caminho da ascensão. O quarto livro é um livro que eu gosto muito, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E é um livro que, meu Deus do céu, assim como o 48 Leis do Poder, esse livro aqui me fez entender como a gente pode conquistar as pessoas. Uma coisa que eu aprendi com esse livro aqui é que não importa o quão o seu currículo seja bom, o quão você seja preparado, qualificado, se você não sabe lidar com as pessoas, se você não tem inteligência interpessoal e emocional, você não vai para canto nenhum. E quantas pessoas que a gente conhece, que não tem esse trato, não tem esse tato para lidar com as pessoas e por isso não consegue crescer. Ou muitas vezes é uma pessoa que ela é boa no que faz, mas que ninguém gosta dela, é uma pessoa antipática. E esse livro aqui ele vai nos mostrando como a gente pode conquistar as pessoas e usar o emocional delas ao nosso favor para a gente conseguir coisas dessas pessoas, né? E o que é interessante desses dois livros aqui é que eles usam estruturas e mecanismos que o marketing usa, que empresas usam, que as redes sociais usam, de manipulação, e a gente não entende isso, a gente não entende esses mecanismos, e a gente se torna alvo fácil e não consegue usar esses mesmos mecanismos, essas mesmas técnicas ao nosso favor. Depois que eu li esse livro aqui, meu Deus do céu, hoje eu consigo, minhas relações interpessoais são muito melhores. Hoje eu consigo lidar bem em comunicação, lidar bem em negociações. Quando eu tenho o objetivo de muitas vezes convencer uma pessoa, eu sei quais palavras, quais argumentações, como falar, quando não falar. A atenção plena que é muito importante, sabe? Uma coisa que esse livro aqui me ensina, que o nome favorito de qualquer pessoa é o próprio nome, e o assunto favorito de qualquer pessoa é ela mesma. Então quando a gente tem esse interesse genuíno, quando a gente sabe ouvir com atenção, a gente sai na frente. E no mundo de hoje se torna uma vantagem ainda muito maior, porque ninguém se ouve no mundo de hoje. Ninguém se ouve no mundo de hoje. Então quando você consegue ouvir com atenção a pessoa, você consegue demonstrar essa atenção plena, você faz as perguntas certas, e você consegue conquistar a pessoa se sente ouvida, se sente compreendida, seu caminho de ascensão acadêmico, profissional e social se facilita. Então, saber lidar com as pessoas, ter inteligência interpessoal, é tão importante quanto a inteligência acadêmica ou a inteligência emocional. E o quinto e último livro, que eu acho que é um dos livros mais importantes, eu deixei por último, que é um livro que eu tenho muito carinho especial, é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Esse livro aqui, para mim, ele é muito importante porque o mundo de hoje, principalmente com as redes sociais, ele prega a perfeição. E quando a gente está preso numa visão de perfeição e a gente percebe o quão imperfeito a gente paralisa. A gente não faz o que tem que ser feito, a gente não consegue mais se ver com bons olhos. A todo momento a gente está se comparando e se crucificando. E esse livro aqui,
como se fosse uma segunda Bíblia, sabe? Não tem a Bíblia que as pessoas falam que é o manual da vida. Eu acho que esse livro aqui deveria ser a segunda Bíblia, né? Ou uma das segundas Bíblias, né? Tem vários livros que são considerados segundas Bíblias, né? E por que eu digo isso? Porque a era da perfeição é a era da destruição. E como é essa destruição? Destruição do próprio eu. A gente não focado na gente mesmo, buscando se construir, mas essa construção ela se baseia na destruição. Destruição da autoestima, destruição dos nossos laços, destruição da nossa autoconfiança, da nossa coragem. E esse livro aqui, ele vai mostrando o quanto a falta de autoestima, ele destrói a gente em vários aspectos e impede da gente crescer e construir coisas maravilhosas no nosso aspecto, nas nossas vidas públicas e privadas. Por exemplo mesmo, eu sou um cara que tem muita dificuldade de gravar vídeos, de me comunicar, de expressar minhas ideias. Eu tinha muita dificuldade porque eu achava que se eu não falasse com determinados comunicadores, eu não deveria postar vídeos. Mas esse livro aqui, por exemplo, me fez eu ter coragem de falar com as pessoas, falar sobre livros, produzir conteúdo, com meus defeitos. E eu sei hoje que é o processo de fazer que vai me melhorar, que vai me tornar, falar de forma mais assertiva, de forma mais atraente para o público. E se eu ficasse preso nos meus defeitos, com o pensamento que eu tinha antigamente, eu não conseguiria vir até aqui e esse vídeo aqui nem existiria. E foi esse livro aqui que me ajudou a ver a importância de eu me enxergar como eu sou, de me afastar dessa ideia perfeccionista de que tudo tem que ser perfeito para ser feito ou para ser executado. E também me fez entender também a importância da terapia, sabe? Muita gente pode dar terapia, principalmente homens podem dar terapia. E a busca do conhecimento junto com a terapia vão te tornar invencível. Então fica aí essas 5 dicas de livros. E assim como você tem buscado crescer também. Então te desejo um ano de crescimento, de fartura, em todos os aspectos e feliz ano novo.